Boa noite! Cá estamos nós para a nossa 20ª live. Tá acabando. Sabe que hoje eu estava preparando, revisando o tema que eu quero tratar com vocês e já começou a me dar assim uma sensação de talvez de nostalgia antecipada. Por 21 dias, hoje o 20º, na verdade amanhã 21, por 20 dias eu tenho estado aqui com vocês, batendo papo, trazendo reflexões. E então hoje já é o prenúncio da despedida. Amanhã será a nossa última live, o pessoal tá entrando, Lindomar, Liz, Érica, bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Gente, tá acabando. 2019 já está nos seus últimos suspiros e junto com 2019 uma década se completa. E pensando nisso, nessas datas significativas, uma década é um período significativo. Então, se você fizer uma análise de como você viveu não simplesmente o 2019, mas como você viveu essa década inteira, quais foram os frutos que essa década trouxe para a sua vida? Essa é uma pergunta bacana, não é? Os frutos que essa década trouxe para a minha vida. Esse não é o tema da live de hoje, não. Mas, entendendo que o 2019 já está findando, é uma pergunta bacana. A Alice está dizendo, mas não será a última live, só dessa série, Queremos mais. Yes! Dessa série de 21 dias de reflexões para 2020, nós estamos concluindo. Mas 2020 promete muito, porque eu ando semeando bastante. Quanto mais se semeia, mais se frutifica, E eu tenho certeza que vocês daí também estão fazendo uma excelente semeadura. E parte desses frutos que nós vamos colher aí dessa nossa semeadura para 2020 são mais encontros por aqui, tá? Então podem aguardar que nós teremos sim muito mais momentos juntos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aí vai. Para quem porventura não tem acompanhado toda a série dos 21 dias, eu já subi todas, inclusive a de ontem, para o YouTube. E no YouTube estão também os textos, então para cada live tem o texto. Se você quiser ter esse acesso direto no YouTube, você pode buscar aqui na bio, que tem o endereço, No caso do YouTube, está no YouTube do Instituto Logos, que é a minha empresa. E uma vantagem do YouTube é que você pode me assistir naquele acelerado, Eu gosto, não sei se você curte fazer isso, mas eu gosto de assistir. Às vezes 1,5, 1,75, dependendo do seu ritmo mental aí de captação de informações, até no 2 vezes dá para assistir, dá para acompanhar. Mas, gente, se você for fazer uma maratona revendo essas lives lá no YouTube, aproveitando para acelerar, para conseguir ver mais rápido tudo que já foi trabalhado, uma dica se é para maratonar, maratone com papel e caneta na mão, tá? Porque nós, nesses 21 dias, contando com amanhã, 21º, hoje 20º dia. Então, o que eu posso garantir é que, ao completar tudo isso, você vai ter uma caminhada de autoconhecimento, uma caminhada de transformação, não só do ponto de vista de metas a serem alcançadas, mas daquele que alcançará a meta, Esse tem sido o feedback que eu tenho recebido, muitas pessoas têm vindo falar comigo, têm agradecido aí essa experiência, têm me contado o quanto isso está fazendo diferença no seu processo, e eu quero que isso faça diferença para você também, tá? Então, quer maratonar os 21 dias de reflexão? Ok, você pode aproveitar e maratonar isso no YouTube, porque se você quiser dar uma acelerada, tem essa possibilidade lá no YouTube também. E tem todos os textos lá no YouTube que você pode assistir e ler o texto, fazer suas anotações e fazer disso um processo de evolução, de crescimento. Porque é para isso que a gente está aqui nessa vida. A gente está aqui nessa vida para evoluir, para crescer, para nos tornarmos cada vez melhores no sentido de alcançar o potencial daquilo que nós temos,
como possibilidade de ser. Pessoal ia entrando, acenando, Luiz, bem-vindo, Hugo, muito bem-vindo, Débora, Valéria, olha que beleza. Bem-vindos à nossa penúltima live dos 21 dias. E agora tá chegando, hein? 2020 tá batendo na porta, a gente tá escutando aí. Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo, né, campanha contra fogos e tal. Eu não vou entrar nessa questão, né, porque de fato nós sabemos que animais, pessoas com autismo, né, sofrem com esses barulhos, isso é fato. Né? Mas eu não vou me colocar partidária nem contra fogos, nem a favor de fogos, né? Mas pensando aí, né, nessa coisa que já é o tradicional, né, da passagem de anos, né, o estouro dos fogos de artifício, aquela beleza do céu e aquele barulho todo. Então é como se a gente já estivesse escutando esse barulho dos fogos. Mas vamos correr que ainda dá pra gente correr atrás e fazer as coisas acontecerem, né, Luiz? Vamos correr atrás que dá tempo, né, Keoriene? Bora lá! E hoje, nosso tema de hoje é gestão de tempo e produtividade. Bom tema, né? Se você deseja alcançar qualquer coisa na vida, não é possível chegar lá se você não fizer uma gestão de tempo. A má gestão de tempo gera a produtividade ruim. Então, sempre que a gente pensa em produtividade, a produtividade está atrelada a dois fatores essenciais. Fator número 1, a sua capacidade de realizar. Ok? Básico. Porque se eu me propuser a produzir, vamos pensar numa coisa aqui, eu vou produzir algo que realmente é um arraso para mim, lidar com espacialidade, né? Então eu vou produzir algo que exija isso, né? Eu vou mensurar quantas coisas cabem num local, vou construir esses elementos que exigem espacialidade. Gente, minha produtividade vai ser, que a Oriente tá dizendo que eu tô mais linda hoje. Ai, obrigada. Obrigada, querida. Minha produtividade vai ser um arraso. Eu posso ter todo o tempo do mundo para realizar, eu posso ter toda a dedicação, mas isso não tem a ver com a minha especialidade, né? Por exemplo, Valéria, que está aqui nos assistindo, gente, Valéria na cozinha, você não tem noção. Essa mão dessa mulher é uma mão de mestra na cozinha. Esses tempos atrás ela me deu um doce, que é o meu doce, assim, doce da minha alma, assim, que eu mais amo na vida, que é ambrosia. E aí, vou te falar, viu? O negócio não deu pra ninguém. Geralmente, quando eu ganho uma coisa muito gostosa, eu tendo a esconder pra poder comer. Mas, antes que o povo venha e coma no meu lugar. Tá, gente, às vezes eu sou um pouco egoísta, vou confessar pra vocês. De repente eu não gosto, né, de dividir tanto assim as coisas que eu gosto de comer, porque eu como devagar, e aí o povo vem e come mais rápido que eu acabo ficando sem. Então, Valéria, gente, se a Valéria for colocada numa cozinha para fazer qualquer coisa, se ela tiver o tempo adequado para fazer, acho que até com pouco tempo ela vai se sair muito bem, com certeza. Mas se ela tiver muito tempo para fazer, imagina o que essa mulher vai fazer na cozinha? Rose dizendo, Rose, obrigada, meu bem, dizendo que eu tô tão linda. Ai, gente, nossa, acho que eu tenho que me maquiar mais pra vir fazer essas lives. Essas últimas lives aí, fiz live até na cozinha, né, no dia 24, preparando a ceia de Natal, eu tava meio acabada. Obrigada, viu? Enfim. Agora, vamos pensar uma pessoa que é um total desastre na cozinha. Uma pessoa que, né, nesse comparativo que eu tô fazendo, brincando aqui com a Valéria. Uma pessoa que não tem habilidade nenhuma na cozinha. Por mais que ela tenha tempo para poder se dedicar, é possível que não vá sair lá grande coisa. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente vai aliar sempre esses dois elementos. A minha capacidade para e o meu tempo para. A capacidade para, bom, nós trabalhamos vários elementos aqui ao longo desses nossos 19 dias, né? Hoje é o 20º dia, então ao longo dos 19 dias anteriores, eu trabalhei várias dicas, várias ideias para que você pense nos processos a serem melhorados. Inclusive nós trabalhamos temas relacionados você com você mesmo, né? Como melhorar a si mesmo como sujeito desse processo que vai gerar o alcance dessas metas.
Agora, entendendo que você tem a habilidade, que você tem a capacidade, que você tem a estratégia adequada, o que vai ter que ter agora? Tempo adequado. Então a gente vai tratar desse segundo fator, que é a temporalidade. Existe uma frase muito comum e... eu acredito que você nunca falou isso não. Acho que vocês que estão aqui nunca falaram isso na vida. É assim... mas eu não tenho tempo. Você nunca falou, né? Tenho certeza. Eu até acho que você nunca escutou ninguém que já tenha dito isso pra você, essa coisa de não tenho tempo, né? Porque é uma coisa tão rara de ser dita, tão rara de ser ouvida. Pegou aí a carapuça? Gente, são basicamente 3 as nossas grandes desculpas para não realizarmos o que nós deveríamos realizar. Essas são as 3 desculpas universais, que nós dizemos que são realidades. E não é que não sejam realidades, mas é que não é bem por isso que a gente não realiza. Então eu vou dizer, a primeira delas, não tenho dinheiro. E às vezes não tem dinheiro mesmo. Mas uma outra pessoa que também não tem dinheiro vai lá, dá um jeito e faz. Então não era bem a falta de dinheiro. A outra é, não tem perto da minha casa. E às vezes a questão da espacialidade é real, é contramão mesmo. Mas olha, uma outra pessoa que mora muito mais distante, vai lá e faz. E o terceiro argumento muito utilizado, universalmente utilizado para que as pessoas não realizem o que se propõem é não tenho tempo. Então não tenho dinheiro, espacialmente não é acessível, não tem próximo, não tem onde eu moro, não tem na minha cidade. E o terceiro, não tenho tempo. Sendo que esse terceiro é o mais forte de todos, é o que nós mais utilizamos no nosso cotidiano. Se a gente fosse aqui elencar as coisas que você não fez em 2019, porque na sua cabeça você não tinha tempo hábil para, não era possível, olha, eu vou citar algumas, tá? Eu vou falar, vamos lá, vou dar minha cara a tapa aqui para essa história. Eu lembro que eu fiz algumas promessas de 2019. De 2018 para 2019, entendeu? Promessas que eu cumpriria, ou desejos que eu tinha, não bem promessas, mas desejos que eu... Porque promessa, eu já até disse numa live anterior, eu sou boa de cumprir, né? Eu sou tinhosa, quando eu prometo as coisas, quer pro outro, quer pra mim mesma, eu, assim, faço, né, das tripas coração, crio um jeito. Se não tem um jeito, eu crio o jeito. Mas, coisas que eu queria fazer e não fiz. Eu queria ter voltado a estudar piano. Não estudei. Meu professor até me passou um método para que eu estudasse sozinho enquanto eu não voltasse a ter aulas. Não fiz. Gente, eu tenho acho que uns 4 livros engatilhados com material já no meio do caminho que eu preciso completar, de áreas com as quais eu já lido há anos, né? Que eu ministro cursos, palestras e que esse material ele já está estruturado para virar livro. Fiz? Nenhuma linha. Já tô na minha cara a tapa. Visitas que eu queria ter feito a alguns parentes, não fiz. Eu queria ter feito, uma coisa que eu falei que ia fazer em 2019, assistir uns shows. Eu queria ter assistido uns shows. Queria ter ido um ou 2 artistas que eu curto. Fui? Não fui. E o argumento que eu usei para não realizar essas coisas estava intimamente relacionado ao quê? Adivinha? Tempo. Então a gente precisa tratar esse tema aqui agora, entende? Nós precisamos aqui, na beirinha de virar 2020, para você se colocar em ação para realizar os seus projetos, você precisa pensar um pouco sobre gestão de tempo, priorização, estratégias de gerenciamento de tempo, estratégias de gerenciamento de projeto, para que o seu 2020 ocorra dentro do seu objetivo, dentro do seu desejo, tá? Então esse é o foco. Se quiser anotar umas ideias aí, fique à vontade. Ó, o Hugo tá falando, show, é isso mesmo, Hugo, show do Zé Ramalho. Não fui no show do Zé Ramalho, já até... Acho que você não foi em 2020, tá ferrado. Porque eu tô reclamando isso, até o Hugo já sabe que eu queria ir no show do Zé Ramalho. Era um dos shows que eu queria ter assistido. E a gente fala, não tive tempo. A Alice tá dizendo assim, ó. Mas desperdiça tempo com tanta outra coisa, né? Falta planejamento e organização. É isso mesmo, é exatamente isso, Liz. Porque quando nós dizemos eu não tenho tempo, por trás dessa palavra não tenho, tá aí o quê? Eu não me organizei. Gente, porque vamos combinar uma coisa? Tempo. Tempo é o bem universal mais democrático que existe.
independente de cor, de onde nasceu, de rico, de pobre, se é homem, se é mulher, não importa. Todos nós, bateu meia-noite, recebemos 24 horas. O depósito ali das 24 horas é feito à meia-noite. E se nós não deixarmos de respirar até a próxima meia-noite, ai que dramático, a verdade seja dita. Se a gente não deixar de respirar até a próxima meia-noite, nós estaremos usando esse presente que foi creditado na nossa vida, 24 horas. Agora, como nós utilizamos esse presente que nos foi, que foi creditado na nossa conta particular, e todos nós recebemos a mesma quantidade, 24 horas, cada hora com 60 minutos, e vai fazendo as contas das minúcias aí para você ver quantos minutos e quantos segundos você recebe para viver em cada 24 horas quando o relógio bate meia-noite. O que eu faço desse tempo é que é a questão. Então, vamos pensar sobre isso. Primeiro, pensando o que gera de grandes prejuízos quando eu não faço uma boa gestão de tempo. Primeiro, preocupação. Uma pessoa que não gerencia bem o tempo, ela vive sempre pré-ocupada, o que é péssimo, né? Porque pré-ocupar-se. Se eu estou ocupada agora, olha, agora eu estou ocupada em fazer esta live, ponto. Agora, vamos imaginar que eu deixei de fazer algo e enquanto falo com vocês, tomara que eu não me lembre de nada. Mas até que agora, esse final de ano, as coisas estão bem estruturadas, porque eu tenho um pouco mais de folga, as coisas ficam mais tranquilas. Mas vamos imaginar que eu tivesse deixado alguma coisa para trás, uma ligação urgente. Imagina que é uma ligação urgente. Conversando agora com vocês, viesse para minha mente, caracas, vocês não saberiam, mas eu pensaria, caracas, não liguei para o meu irmão, tinha que ligar, amanhã ele tá viajando, gente, como é que eu faço? E agora? Qual que seria a qualidade dessa live? Então, qual é a qualidade de todas as coisas que você faz? Ou seja, o momento que você está ocupado em fazer algo, qual é a qualidade desse algo se você está pré-ocupado de outra coisa que não é aqui agora? E a grande maioria de nós vive muito mais pré-ocupado do que simplesmente ocupado. Se nós nos ocupássemos de cada coisa no seu dado momento, tem inclusive um livro que eu até citei em uma das lives que eu fiz aqui, que é o poder do agora, que é a capacidade de estar 100% presente no aqui e no agora. Ocupado com o que eu estou fazendo, mas a má gestão de tempo gera a danada da pré-ocupação, que além de me queimar os miolos, ainda me prejudica em fazer o meu 100% do que eu estou realizando aqui agora. Um outro efeito colateral é uma desordem mental. Por quê? A pessoa ela fica com coisas encavaladas. Você já terminou o dia com uma sensação de que esqueceu algo? Você já saiu de casa com uma sensação de que está esquecendo algo? Gente, é horrível. E quando é uma viagem, então? Você está indo para o aeroporto e se esqueceu, não vai dar para voltar, ok? Porque o avião não te espera. E aí você indo para o aeroporto, pensa, nossa, parece que eu esqueci alguma coisa, que eu esqueci, ai. É horrível, isso nos acaba. Gente, isso é um sumidouro de energia. Então, se concentre numa questão. Para realizar as coisas que você quer para o seu 2020, você vai precisar de muita energia. Energia física e energia mental. Se você não se organizar no tempo e no espaço, o que vai acontecer é que você vai ter esses eventos de desordem mental, de ter a sensação de que está atrasado com algo, de que está esquecendo algo, que está devendo algo para alguém. E isso vai funcionar como um sumidouro energético. Então, a energia que você tinha que investir para realizar e alcançar as suas metas, você está perdendo onde? Entenderam? Os buracos que vão acontecendo aí. Importante a gente lembrar que, em geral, uma represa, ela não se desfaz de uma forma, de uma vez. Uma represa se desfaz por pequenas brechas que vão se fazendo, Por isso que nas represas, nas hidrelétricas, tem que ter alguém ali o tempo todo vistoriando. Porque uma pequena brechinha é que vai fazer a coisa dar errado. Então, tapar essas brechas é importante. Uma outra coisa, angústia.
Pessoas que não gerenciam bem o seu tempo estão sempre angustiadas, porque elas estão aqui já atrasadas para estarem ali. Elas estão aqui querendo estar ali. Elas estão ali preocupadas com o que elas deixaram que não foi tão bem feito assim. Porque já que elas não estavam 100% ocupadas, mas elas já estavam pré-ocupadas com o próximo evento, quando chega o próximo evento, parte dela está pré-ocupada com o que ficou para trás. E olha que tragédia. A pessoa não vive, né? A pessoa sobrevive, porque ela nunca está aqui agora. Ou ela está no futuro, que ainda não chegou, ou ela está no passado, que ela deixou para trás, mas que não está satisfeita com como ele ficou. E essa angústia vai gerar cobranças, a pessoa se cobra o tempo todo. E aí nós temos uma tríade dramática que não pode acontecer no nosso 2020. Que eu estou falando das tragédias de alguém que não tem boa gestão de tempo, que é para a gente saber tudo que nós vamos, assim, resolver passando a ter uma boa gestão de tempo. Quer ver essa tríade que dramática? Ponto 1, cansaço, lógico. A pessoa fica exausta. Segundo, estresse, lógico. Uma pessoa que não tem uma boa gestão de tempo está sempre estressada e termina com o quê? Estafa. Porque uma pessoa que está se cobrando o tempo todo, que está preocupada o tempo todo, que está ansiosa o tempo todo, angustiada o tempo todo, estressada o tempo todo, gente, no final de um período de tempo, essa pessoa está estafada. Pensando em todos esses prejuízos, você vai assumir a relevância de trabalhar melhor a sua gestão de tempo, ok? Espero que eu já tenha te convencido com essas ideias, né? E que você, então, se proponha a criar essa gestão de tempo. Para isso, eu quero trabalhar com vocês aqui algumas ideias, tá? Uma primeira ideia é que você crie listas das coisas que você precisa fazer e eu quero te ajudar a pensar em 4 categorias nas quais você pode dividir essas listas. Eu acredito que muitos de vocês que estão me escutando agora conheçam técnicas de gestão de tempo, né, de estudo de gestão de tempo e já tenham ouvido falar naqueles 4 quadrantes, né, onde eu coloco o que é urgente e importante, o que é urgente, mas não é importante, o que é importante, mas não é urgente, e o que não é nem urgente nem importante. Então isso se transforma em 4 quadrantes. Mas eu quero simplificar um pouco a ideia desses 4 quadrantes e eu quero que você pense em 4 listas por cores, tá? Nós vamos falar da lista vermelha, da lista verde, da lista rosa e da lista amarela. Você pode criar essas listas, inclusive com papéis dessas cores, ou você pode simplesmente pegar sua agenda e ir colocando bolinhas de cada cor nas listas que você faz, enfim. O modo como você vai organizar isso é muito particular de cada um. Mas essas cores, elas vão representar pra gente o simbolismo do que cada lista representa. De maneira que todas as vezes que você olhar a lista vermelha ou frases de listas que tem lá uma bolinha vermelha, você já sabe do que se trata. Assim do amarelo, do verde, sucessivamente. Ok? Então vamos começar a determinar. Vamos começar pela vermelha? A bolinha vermelha representa as coisas que são urgentes. O que é algo urgente? É algo que está passando de hora, tá? Eu não vou dizer algo que já passou de hora, gente, porque se já passou de hora não tem mais jeito, né? Então assim, nossa, eu tava muito apertada para fazer xixi, passou de hora. Isso significa o quê? Você fez na calça? Bom, meu filho, você fez na calça, fez. A questão específica, a tarefa específica, ir ao banheiro, fazer xixi, foi. Agora você tem uma nova tarefa, trocar de roupa. Preferencialmente antecedida pela tarefa tomar banho. Não é? Mas a tarefa fazer xixi já foi. Então, essa coisa de passou da hora, tire isso de sua cabeça. Não existe passou da hora. Essa é uma das desculpas que nós damos para ficarmos, sabe como? Preocupados, ansiosos e estressados. Então, primeira coisa, elimina essa frase de passou de hora. O que passou de hora não tem mais que ser feito. Então, você tem que substituir por uma outra tarefa. E essa outra tarefa, ela pode ser urgente, ela pode ser vermelha, ou ela pode ser verde, ou ela pode ser amarela, ou ela pode ser rosa, não sei. Mas ela será uma outra tarefa. Urgente, está aí, rindo aí, né, Hugo, imaginando, né, a cena, né? Ou lembrando quando foi que isso aconteceu com você? Dalila, bem-vinda, lindinha. Nádia também entrou aí, deu um tchauzinho, bem-vinda. Muito bem, então, a lista do vermelho é aquilo que é urgente, ou seja, tá no limite, tá quase passando de hora. E é muito importante.
Então tem que ser feito. É urgente, tá quase, não passou de hora, tá quase passando de hora e é muito importante. Então vamos pensar em coisas que estão aí com a bolinha vermelha. A conta de luz que tá atrasada e vão cortar amanhã. Porque se já cortou, aí já é outra coisa. Mas vai cortar amanhã. Um bom exemplo do que é urgente. Necessidades fisiológicas, geralmente quando você deixa, né, passar de hora, elas entram aí na categoria vermelha. Vai resolver logo isso. Tem pessoas que não percebem muito o corpo, né? Então, às vezes, ele não vê que já tá na lista vermelha. A necessidade de comer, a necessidade de dormir. Olha como isso é sério. Crises apareceu. Não estava previsto, mas apareceu uma crise. Então, de repente, um funcionário ficou doente. Esse funcionário ele era responsável por uma atividade que tem que ser feita hoje. E na ausência dele, eu é que vou ter que fazer. Então, isso entrou na minha lista vermelha. Quer ver uma outra coisa? Reuniões. Reuniões que são marcadas, né, para uma data X. Elas podem até ter sido marcadas antecipadamente, mas de repente houve uma mudança. Então, não tem como eu faltar nessa reunião. Tá marcado, eu tenho que ir. É urgente e importante. Projetos com datas marcadas, quando você está na data limite. Então, quando você olha para o vermelho lembra o quê? Crise. Entenda o vermelho como aquela sirene da polícia, como a sirene do bombeiro, como a sirene da ambulância. É nesse vermelho que eu tô falando, não é o vermelho do sinal de trânsito que pare não, tá? É o vermelho da ambulância que quando você escuta e vê o vermelho, já vem o sinal sonoro junto, né? Você nem viu o sinal visual, o sonoro já te alcançou, você sai correndo e vai fazer. A segunda lista é a lista verde. Na lista verde devem estar as nossas metas, o nosso plano de ação em direção às nossas metas, os nossos projetos, eles devem estar na lista verde. Então a lista verde tem a ver com coisas que eu me programo para fazer. Por quê? Elas não são urgentes, não, elas têm datas marcadas. Então eu tenho coisas da minha lista verde para serem feitas amanhã, para serem feitas semana que vem. Eu tenho coisas da minha lista verde para ser feita daqui um mês, daqui 6 meses, percebe? Então a lista verde são coisas que eu posso me programar, desde ações bem simples que serão feitas daqui a 24, 36 horas, 48 horas, até ações, eu posso ter uma ação da minha lista verde que será realizada no dia 30 de dezembro de 2020. Por que não? Posso fazer isso. Por exemplo, se eu hoje olhar, né, vamos terminar a live aqui com vocês, e vou entrar aqui na internet, fuçar aqui e vou achar uma promoção top das galáxias, quase de graça, para passar o Réveillon em algum lugar extraordinário. Já comprei agora, já agendo. Então eu posso ter na minha lista verde coisas para daqui quanto tempo for. A lista verde são coisas importantes, são muito relevantes, porque elas estão ligadas às minhas metas, mas elas não são ainda urgentes, elas estão num ambiente de é possível serem programadas. As coisas urgentes, gente, ou elas pintaram aqui agora, caíram de paraquedas, por exemplo, uma crise do tipo o funcionário foi embora e agora eu vou ter que assumir o trabalho dele e é para hoje, então é uma crise que caiu na minha cabeça, não tinha como prever. Ou era algo da lista verde, que eu fiz aquela feiura chamada procrastinação. Fiquei fazendo essa feiura chamada procrastinação e aquilo da lista verde caiu para a lista vermelha. Se você levar a sua lista verde muito a sério, a incidência de elementos da lista verde caindo para a lista vermelha vai praticamente zerar. Eu não vou dizer que vai zerar, porque nós temos imprevistos na vida. Então, de repente, uma coisa que estava programada para aquele dia, estava na lista verde, estava tudo ok. Aí o filho teve febre, você teve que correr com ele para o pronto-socorro, ficou lá o resto da tarde. E quando você chegou em casa, você teve que cuidar dele, dar atenção para ele. Aí quando for amanhã, você vai dar uma olhada nas suas listas. E o que era da lista verde agora está na lista vermelha. Foi um imprevisto. Eles podem acontecer. Mas, gente, de verdade, se você cuidar da sua lista verde com muita atenção, com muito cuidado, a chance de que esses elementos venham para a lista vermelha
Eu diria 5% ou menos que isso, ok? Olha que eu tô jogando 5, eu tô jogando um percentual muito alto, né? 5% é assim, você anda tendo muito azar, tá tendo muito imprevisto na sua vida, né? Entendendo que os imprevistos também podem ser coisas boas, né? Você tinha algo na lista verde para fazer hoje, quando chegasse em casa, ou tipo, né, por volta de hora que terminar a live, lá pelas 9h30, você ia fazer isso da sua lista verde. Era o horário previsto. Aí, quando você vai fazer, né, a sua mulher chega, né, pensando agora vocês homens que estão aqui, né, se forem casados ou tiverem namorada, daí o marido, a esposa chega e começa a te dar uns beijinhos no cangote, né, começa a passar a mão aqui a colar, aí você pensa, poxa vida, não posso perder a oportunidade. Foi um imprevisto, né? Juliana entrando aí também, falando de família e saúde. A Ju, oi lindinha, bem-vinda. Márcio também entrou, bem-vindo, meu caro. Se você não tiver muitos desses imprevistos, eu diria que 5% é um percentual elevadíssimo já, tá? Da lista verde, passando para a vermelha. E aí a lista vermelha, que é do urgente e importante, vai ficar muito mais com essas coisas que apareceram, não estavam previstas e apareceram e faz parte da vida mesmo. Agora, vamos à lista rosa. Por que eu estou falando de rosa? Porque rosa geralmente é a cor do amor, né? Da paixão, do companheirismo, né? A cor do coração. Então rosa é essa cor assim, está muito associada simbolicamente a essa área. E a lista rosa é a lista onde você vai buscar parcerias. Então vamos entender, a lista rosa é algo que é urgente, porém não é importante, apesar de ser urgente. Apesar de ser urgente, não é importante. E uma vez que não é assim importante, você pode chamar pessoas para te apoiarem. Quer ver? Vamos pensar. Todo telefonema a ser dado é você que tem que dar? É lógico que a Juliana está dizendo, amo ouvir essa preciosa. Oh, querida, preciosa é você. Saudade. André entrando, bem-vinda, André. Então vamos lá. Eu tenho uma lista de pacientes que eu atendo em psicoterapia, clientes de coaching, clientes de mentoria. Esses são trabalhos que eu realizo de atendimentos, né? Alguns presenciais aqui na clínica, outros online, né? Mas são atendimentos que são feitos. Uma atividade que precisa ser realizada é ligar ou mandar mensagem para esses pacientes, para esses clientes, para poder relembrá-los do horário, para poder marcar um novo horário quando eles desmarcam. Isso é importante? Para quem? Para o meu fazer como terapeuta, como coach, isso não é o importante. Importante para mim é atendê-los. Então, é urgente? Porque se não ligar, esquece, não vem. Então é urgente, tem que fazer. O que eu faço? Eu delego. Eu tenho uma secretária para isso. Então, para minha atividade em si, isso não é o importante. Para minha atividade em si, outras coisas são importantes. Mas como isso é algo urgente que tem que ser feito, então vai para a listinha rosa. A listinha rosa é aquela onde a gente vai buscar parcerias. A gente vai fazer uma delegação. E aí tem que ver como você é em termos da habilidade de delegar. Porque tem gente que acha que ele tem que fazer tudo, porque o outro não vai fazer bem feito. Ora, gente, se o outro não está fazendo bem feito, eu quero te dizer, de 2, 1, ou você contratou a pessoa errada, delegou para a pessoa errada, ou você não deu as instruções corretas e não treinou. Até uma criança bem pequena é capaz de fazer um serviço bem feito se a sua delegação for eficaz. Me lembro que quando os meninos eram pequenos, então o Frederico tinha 6 anos, acho que 6 anos, nós morávamos num bairro aqui em Goiânia chamado Cachoeira Dourada. É um conjunto, né? Então as ruas eram bem tranquilas nesse local e tinha um armazenzinho, uma vendinha bem perto, era, né, uma distância, sei lá, eu falei agora há pouco que eu sou péssima com espacialidade, né? Não vou saber determinar, sei lá, 500 metros, 300, é muito perto, era muito perto. E eu
achava que já era o momento de começar, ele pedia e eu achava que já era o momento de começá-lo a deixar ter um pouco mais de comando dessa espacialidade, de cuidar, né, de aprender a se virar com algumas coisas. Então chegou um momento que eu resolvi delegar. Não, então tá, vou te dar esse dinheiro. A Lindomar tá me ajudando aqui. Ô, bem, que bom que você tá nessa live hoje. Mas 2 quadras, bem, são quantos metros? A Lindomar tá falando que são 2 quadras, não adiantou nada. 2 quadras são quantos metros, meu amor? Fala pra mim aí. Tá vendo, gente? A gente tem que ter assessoria, né? Tá aí um exemplo de uma coisa que não é importante saber quantos metros eram, mas nesse momento era urgente saber, e o Lindomar tá aqui, né? Como alguém para quem eu tô delegando a tarefa. 300 metros. Não tá tão ruim não, menino! Não tô tão ruim assim não, 300 metros, até que acertei. Ok. E aí eu dizia, olha filho, vai lá, toma aqui esse dinheiro, você vai comprar tal coisa e vai ter dinheiro de volta. Nessa idade, 6 anos, 7 anos, acho que uns 7 anos, ele ainda não tinha uma noção do que era o dinheiro, qual nota era maior, qual nota era menor, mas eu dizia, vai ter dinheiro de volta. E lógico, nós conhecíamos a pessoa do armazém, né? Então era algo controlado, até porque isso, gente, é parte da vida. Quando você delega algo, toda delegação, ela precisa ter para si um tipo de controle, porque senão você não tem resultado, não tive resultado, por isso que eu não delego. Tudo tem que ter uma organização, né? Então nós tínhamos todo o controle ali. E quando eu pedia que ele buscasse alguma coisa no armazém, ele sempre trazia corretamente, sempre. Bom, teve uma vez que ele não veio com o dinheiro todo do troco de volta, né? Mas chegou com um king ovo, é assim que se fala, já faz tanto tempo que eu não compro isso pros meninos, que os meninos agora já não são mais meninos, que eu tô até esquecendo o negócio. Mas é aquele que vem dentro do ovinho uma surpresinha, né? E aquele que é caro pra caramba, né? Então esse dia deu errado, porque ele comprou uma coisa que não era pra comprar, mas aí eu sentei com ele, expliquei. Esse é o processo de delegação. Então a sua lista rosa, lembrando, são coisas que são urgentes, mas não são as mais importantes ou não são importantes do ponto de vista do que você tem que fazer. Você delega. Agora, quando você delega, você tem que saber para quem está delegando e você tem que saber se você está usando as estratégias corretas para treinar essa pessoa e se você criou estratégias de controle para que as coisas sejam feitas a contento. E agora falta a última lista, que é a lista amarela. Amarelo no trânsito é o sinal do perigo, né? Então, assim, ó, atenção, cuidado, perigo. Se você, nesse momento do amarelo, não ficar atento, as coisas podem dar errado. A lista amarela é a lista daquilo que não é nem urgente, nem importante. Mas por que então essa lista é amarela? Porque é nessa lista que a gente se dá mal pra caramba. Essa é a lista das nossas maiores distrações. É a lista onde nós investimos o tempo que não deveríamos investir. Sabe aquele texto que você lê e que você poderia ter feito uma leitura dinâmica e seria mais do que suficiente para o seu objetivo, mas você não fez isso e você foi lá olhando as minúcias das minúcias, anotando, fazendo um monte de rabiscos desnecessariamente. Ou deixe de ser perfeccionista com o que não é necessário. Então tá aí um exemplo de algo que não era importante ler daquela forma, não era urgente, mas você investiu ali um texto que você poderia ter lido em 15 minutos, você ficou 1 hora com esse texto. A Liz está dizendo, sim, preciso cuidar muito disso. Liz, você sabe que durante muitos anos esse foi um ponto terrível para mim, porque cada vez que eu precisava acelerar algum processo, eu sofri absurdamente no sentido de que eu queria sempre fazer a minúcia da minúcia. Quando a minha vida foi se tornando, a minha vida profissional, por assim dizer, foi se tornando uma vida mais complexa, com mais afazeres, né? E sobretudo quando eu me tornei mãe e vieram outras atividades ligadas à vida pessoal, chegou uma hora que eu me dei conta, ou eu realmente aprendo a reduzir e lidar com esse meu perfeccionismo e dizer isso é o melhor que eu posso. Não é porque é o melhor, eu posso fazer muito mais do que isso, mas isso é o melhor que precisa ser feito agora, não precisa mais do que isso agora. Isso fez uma diferença significativa. Agora, Liz, eu posso garantir a você que eu continuo lutando dia a dia,
Porque aquilo que é o nosso ponto de fragilidade, a gente sempre vai ter que prestar atenção, porque eu sou dessas, que tendo a gastar mais tempo, investir mais energia em algo que não era necessariamente o mais relevante em termos do uso do tempo. Essa é a nossa lista amarela. É com quem você tem que ter mais atenção. Então, na lista amarela podem ser pequenas tarefas, a lista amarela pode ser, por exemplo, olhar e-mail. Gente, sabe que tem necessidade de você ler e-mail por e-mail realmente? Você já tentou dar uma organizada na sua caixa de e-mail para jogar para determinadas listas coisas que você vai só passar os olhos? Assim, crie estratégias para você não ficar nesse emaranhado da lista amarela. Parte da lista amarela você tem que delegar, ponto 1. Parte da lista amarela você tem que aprender a fazer com mais rapidez, entendeu? Parar de ficar encebando. E parte da lista amarela você tem que parar de fazer. Você tem que desistir de fazer. Eu tenho clientes que eu atendo, que são concurseiros, que na lista amarela deles tem redes sociais. Então, alguns eles conseguem reduzir tempo, eles conseguem fazer aquela estratégia de não, eu vou olhar a rede social de tal hora a tal hora. Tem gente que não dá conta, porque é como a questão da cachaça, né? Beber um gole, bebe tudo, entorna, né? E bebe tudo que está no bar. Então, se você tem dificuldade com essa estratégia de se conter num determinado espaço de tempo, então alguns desses meus clientes concurseiros, que são clientes em psicoterapia, outros fazem coaching comigo, outros fazem mentoria comigo, com foco de passar em concurso. Alguns deletam todas as redes sociais, os apps do celular, desativa tudo. Por quê? Porque ele não corre na tentação de usar o primeiro gole. Você precisa realmente pensar em como lidar com essa lista amarela. Bom, essa foi a estratégia número 1 que eu coloquei para vocês. Agora eu quero jogar algumas ideias e no texto depois esses nomes vão estar escritos direitinho, né? Se você não conhece essas técnicas que eu vou explicar agora, eu vou descrevê-las no texto e você pode depois até estudar mais sobre essas técnicas. Então, são técnicas para criar não só uma melhor gestão de tempo, mas primordialmente para gerar maior produtividade, ok? Vamos lá, primeira delas, Kanban. O Kanban foi uma técnica criada pela Toyota. Então, veja, a Toyota, como outras fábricas japonesas, né, depois ali no pós-guerra, o Japão estava desolado de várias maneiras, inclusive financeiramente, e era preciso criar uma estratégia para sair do buraco, né? E o modelo Toyota, que é mundialmente conhecido, já há algum tempo, ele se fez justamente nesse momento histórico, onde o objetivo principal era justamente fazer o imprescindível para gerar resultado, né? Você já ouviu falar disso? Não sei se você tem carro Toyota ou não, mas talvez você já tenha ouvido falar que a Toyota não tem estoque. Ela produz de acordo com a demanda. Interessante isso, né? Dentro do modelo Toyota existem várias estratégias. Uma delas é a estratégia Kanban, que foi criada nesse processo aí. A Valéria Palmeira entrando, a Kel Bom, eu não sei, acho que não estou conseguindo ler direito ou está no nome da empresa, mas bem-vinda também. Pela foto longe assim não consigo discernir quem é essa segunda pessoa que entrou e acenou. Então, do que se trata o Kanban? O Kanban é um projeto para aumentar a produtividade e otimizar a realização de tarefas. Trata-se de colocar visível aos olhos tudo que você tem que fazer e realizá-lo em colunas. Se você for olhar esse modelo Toyota, você vai verificar que as fábricas da Toyota, elas têm todos esses quadros, né? Então, todo departamento que você entrar vão ter quadros. E a proposta é que justamente isso tudo fique aos olhos, esse fluxo de produção fique visível aos olhos o tempo todo. Por quê? Porque o nosso cérebro e a nossa mente trabalham muito bem com esquema visual. Quando a gente bate os olhos, o cérebro já fez a leitura, a mente já interpretou isso do ponto de vista da subjetividade e aí a coisa fica fácil de acontecer.
Então, se você quer usar o modelo Kanban, basicamente, primeira coisa que você precisa fazer, uma lista de tudo que precisa ser feito. Ok? Começando por fazer a lista. Primeira coisa que eu tenho que fazer a lista de tudo que eu preciso fazer. Aí você começa. Então, dica. Sabe lá quando você fez lá as suas metas, você transformou suas metas em focos. Estou me lembrando, estou trazendo um tema de uma live que eu trabalhei há alguns dias atrás. Você desenhou suas metas de 2020, baseado nas 13 áreas da vida que eu propus. Daí você transformou essas metas em focos, ou seja, passos que eu preciso dar para chegar a cada meta. E a ideia é que cada foco se transforme em ações. Plano de ação para a semana. O que eu vou fazer em cada semana para atingir esses focos que vão me levar a chegar na minha meta, tá? Se esse tema não está muito claro para você, dá uma olhada nessa live onde eu falo disso lá, ok? Essas ações, gente, elas são essas listas. Então você faz uma grande lista de tudo que você precisa fazer. Então, no Kanban, você tem uma primeira coluna, que é tudo que precisa ser feito. Aí depois você vai transformando isso em novas colunas. Por exemplo, você pode trazer parte dessas coisas para uma lista vermelha, coisas urgentes, usando agora a linguagem da técnica que eu tinha explicado anteriormente. Parte dessas coisas viram para a lista verde, coisas que são importantes, mas não são urgentes ainda, então são programáveis. Parte vem para a lista rosa, que são coisas que são urgentes, mas que não são tão importantes do ponto de vista do melhor uso do seu tempo, e você vai delegar. Se você vai delegar, você já pode criar a lista. Então, aqui, trabalhando comigo, eu tenho a Fernanda e a Dani. Então, eu vou delegar. Essa aqui é a lista da Fê. Tudo que do rosa vem para Fernanda. Algumas coisas. Agora, dessas outras coisas aqui, vem para Dani. Então, tem a lista, né? Tem coisa aqui que eu quero que o Lindomar faça. Então, eu vou fazer a lista do Lindomar. Então, a lista rosa, eu posso passar para a pessoa 1, para a pessoa 2 e para a pessoa 3. Daí, você tem a lista do amarelo. Que são coisas, não as que você não tem que fazer, porque as que você não tem que fazer não tem nem que escrever, mas as que você precisa fazer com determinado cuidado, porque não são urgentes, não são importantes, porém precisam ser feitas de alguma maneira em algum momento. Então você faz a sua lista amarela. Olha, só aí eu já te ajudei a criar um Kanban com uma lista, que é a maior lista, que é a lista feita a partir dos seus focos, né, que vão virar ações, os focos ligados às metas. Aí você cria a lista dos vermelhos, a lista dos verdes, a lista dos rosas, que vão gerar várias outras listas intermediárias aqui, porque o rosa é para quem? O rosa é para fulano, é para Beltrano, e a lista dos amarelos. Você pode criar, por exemplo, listas ligadas a coisas do trabalho, lista ligada a coisa da casa. E qual que é a beleza do Kanban? É que quando você bate o olho, tá tudo ali para você. Esse é o modelo Toyota, tá? Que realmente é um diferencial muito grande. O método do Kanban está dentro de um método maior da Toyota, que é o Just in Time, né? Que é aquilo que é feito a tempo e a hora, mas sem exageros, porque quando você faz aquela produção em massa, você ocupa um tempo desnecessário com algo que aqui agora não vai ser o melhor uso do seu tempo. Captaram a mensagem Toyota para jogá-la para a tua vida? O Gu está dizendo assim, ó: para a rede social, só de mudar o atalho do aplicativo para outra tela que não seja a principal, já apoia a diminuir o hábito de acessar. Verdade, Hugo. Uma outra coisa bacana também é desabilitar as mensagens, né? Porque quando o tempo todo chega a mensagem na tela, né? Aí a curiosidade, por vezes, não permite que a pessoa controle esse impulso, né, de abrir a rede social. Então vai lá, desabilita as mensagens, isso também pode ser muito interessante. Lógico, se você trabalha com redes sociais, se as redes sociais fazem parte do seu trabalho, aí você já não pode desabilitar as mensagens, daí você vai ter que criar outras estratégias. Mas valeu aí, Hugo, pela dica, né? Uma dica bem bacana. Muito bem. Quando você olha para essas coisas das listas, então agora eu vou falar de uma outra estratégia simples. Como que eu crio listas? Bom, primeiro, você já pode criar a lista basicona, né? A lista basicona aí do seu 2020, das coisas a serem realizadas no 2020. Mas ao longo do caminho, coisas vão aparecendo. Você já teve aquela experiência de vir, nossa, tem que fazer isso. Não era algo que estava na sua lista anteriormente, mas foi uma ideia que veio, né? Por exemplo, o Hugo deu uma ideia aqui agora.
Eu falei, nossa, vou fazer isso que o Hugo falou. Eu vou tirar isso da minha primeira... vou tirar esse atalho do aplicativo da primeira tela do meu celular. Pronto, ele me falou. Só que, quando terminar a live, será que eu vou lembrar disso que o Hugo falou? Talvez eu não me lembre mais. E aí, o que acontece? Parte do minha mente vai ficar naquela coisa de, nossa, parece que tinha uma coisa que eu tinha que lembrar. Então, isso já é perder energia, ok? Só que, para que isso não ocorra, a dica é, anote assim que a coisa vier para você. Tá, Raquel, foi minha aluna de Life Coaching, tudo bem, Raquel, agora te identifiquei, bem-vinda, querida. Uma dica para você fazer essas listas, para que você tenha isso sempre à mão como possibilidade, porque você pode fazer lista em papel, pode, mas papel a gente perde, às vezes a gente tem que fazer a lista numa hora que o papel não tá na mão. Você sabe o que tem? Sempre tá na mão da gente? Esse negócio, provavelmente você tá escutando minha live pelo celular, acho que a grande maioria tá com o celular. Esse trocinho aí você tem na mão o tempo todo, né? Isso faz parte da nossa existência. Então você vai criar um grupo no WhatsApp que você vai chamar de Eu. Você pode dar o nome que você quiser. Eu tô chamando de Eu, né? Foi esse o nome que eu dei para esse grupo, porque o foco desse grupo é você. Para criar um grupo, você precisa de mais uma pessoa. Então você convida alguém para o seu grupo, né? Convida uma pessoa próxima a você, monta o grupo, você e mais um. Quando você montou o grupo, você exclui essa pessoa, né? Para não ficar magoada com você já explica do que se trata. Ou seja, agora tem um grupo no WhatsApp que é um grupo só seu, não tem ninguém nesse grupo, porque aquela única pessoa que você colocou para criar o grupo, você excluiu. Toda ideia que você tiver, você coloca no grupo do Eu. Tá? É lógico que você pode fazer isso naquela lista de tarefas, né, que tem no meu telefone iPhone, né, mas o Android também tem listas de tarefas. Você pode fazer isso nas listas de tarefa. Mas muitas pessoas têm relatado facilidade de lidar com essa coisa da lista do Eu no WhatsApp. Você esteja onde estiver, em geral a gente tem acesso, né, à internet e já toca ali. E é bacana porque esse é um espaço que você tem múltiplas ideias que estão sempre colocadas. Ok, agora, quando você cria a sua lista de coisas, né, de ideias, então não necessariamente o que vai ser colocado lá no WhatsApp são coisas a serem feitas, ok? São ideias. Por exemplo, você viu uma frase bacana, então você escreve a frase ou você fotografa a frase, joga lá para o grupo do WhatsApp do Eu, tá? Vai jogando lá. Daí você tira um momento para poder definir. Então, vou fazer algumas perguntas e essas perguntas vão gerar um fluxograma pra gente, ok? Então, a primeira pergunta é: isso que eu anotei aqui agora demanda uma ação? A resposta pode ser não ou sim, ok? Isso que eu anotei, uma frase de um autor famoso que eu achei bacana e joguei no meu grupo do WhatsApp do Eu. Demanda uma ação? Não, não demanda uma ação. Coisas que não demandam ação, elas podem ir para 3 protocolos distintos. Oi, Neuza, bem-vinda! Elke também entrando agora, acenando, bem-vinda, Elke. Então, se você não tem que fazer, lixo, deixa para lá. Provavelmente, se é um lixo, você nem anotaria. Segundo tópico, é algo para ficar lá na incubadora. É algo para ficar lá. Você anotou, você nem sabe por quê. Por exemplo, eu tive um insight. Poxa, caramba, esse aqui acho que dá um ótimo título de um artigo. Mas eu vou escrever esse artigo agora? Não, não é para ser feito. Então, vai ficar na incubadora. São coisas que eu jogo para deixar ali quieto para algum momento usar. E tem uma outra possibilidade que são referências. São coisas que eu vou usar para futuro, referências futuras. Quer ver coisas que eu coloco como referência, na etiqueta referência? Comprovantes de depósitos, comprovantes de pagamento. Tá? Então, já vou aproveitar e falar de um outro aplicativo. Na verdade, eu não falei de aplicativo antes, porque o Kanban ele não é um aplicativo, né? Ele é um modelo de estruturação de projetos. O aplicativo que serve para o Kanban, eu não citei ainda, daqui a pouco eu quero falar dele, que é o Trello. Mas o aplicativo que me vem à mente agora é o Evernote. Conhece o Evernote? Ele é um ótimo aplicativo para esse tipo de coisa, porque você pode, inclusive, criar essas listas.
Então, tudo aquilo que é para ficar incubando é algo que é interessante, mas eu não sei quando eu vou usar. Então, uma lista de coisas que estão incubando. Ah, isso aqui é uma lista de coisas que eu vou usar como referência. Eu preciso ter referência disso. É um endereço importante, é um preço de alguma coisa que eu quero me lembrar quando eu for pesquisar no futuro, é uma referência de um livro que eu quero comprar daqui a pouco. Então, não são coisas que vão virar ação agora, mas são referências. Então, eu dividi em 3. Lixo, provavelmente você não vai usar, como eu falei, se é lixo, você, já nem vai anotar. É para incubar. Fica lá guardado, você não sabe para quando, ou é referência. É algo que você vai ter que buscar em algum momento, ou pode ser que precise buscar em algum momento. Ótimo espaço para fazer essas listas e arquivar essas coisas é Evernote. É um dos apps interessantes para isso. Agora, lembra? Aquilo que eu anotei, demanda ação? Não. Foi o que nós falamos agora. Sim. Se demanda ação, então eu vou te dar uma dica. Item 1. Se é algo que pode ser feito em 2 minutos ou menos, faz agora. Se aquela dica que o Hugo deu, né? Então vamos imaginar que eu quisesse pegar aquela dica e aplicá-la para mim. Você sabe o que eu faria, gente? Porque sinceramente não vai ser nem 1 minuto. Gente, me dá só 1 minutinho aqui. Nossa, Hugo, essa ideia que você me deu é ótima. Pera lá. Já anotei. Pronto. O que me custou fazer essa anotação, gente? E eu não perdi algo muito relevante, porque é uma ação que eu quero realizar. De repente, você está conversando com um amigo e o amigo fala algo que, fez lembrar uma coisa que você precisa fazer. Se precisa ser feito, pede licença para ele, 1 minutinho, já anota. Às vezes é mandar uma mensagem para alguém, eu faço muito isso. Às vezes eu estou em reunião, né, com as pessoas da minha equipe, e no meio da reunião tem algo que eu tenho que fazer, que é mandar uma mensagem. Às vezes é uma mensagem rápida, né, uma frase apenas. Eu cobrando alguma coisa, ou às vezes da minha secretária, ou às vezes, enfim, envolvendo uma outra pessoa da equipe no tema. Eu falo, então, só, 1 minutinho. Gente, leva o quê? 30 segundos? Eu mando a mensagem. Então são coisas que, se é menos de 2 minutos, faz agora. Coisas de menos de 2 minutos a gente não deixa para fazer depois. Item 1. Item 2. Ah, isso aqui até podia ser rápido, mas depende de outra pessoa. Então, delegue e anote. Coisas delegadas que não são anotadas, a chance de você se lembrar que você delegou é Então, lembra lá do Kanban? Vai ter a lista rosa, que são coisas a serem delegadas, né? A gente trabalhou com esse conceito agora há pouco. Deleguei para quem? Deleguei para o Lindomar. Então, anoto lá a delegação que eu fiz para o Lindomar. Terceira possibilidade. É algo que tem que fazer num determinado momento. Se eu tenho que fazer num determinado momento, gente, é a lista verde, né? A gente trabalhou o conceito da lista verde, faz parte das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, eu vou lá, anoto como parte da minha lista verde. E uma quarta possibilidade precisa ser feito assim que possível. Então, é algo que ainda nem tem data. Lembram que quando eu falei da teoria, da técnica, melhor dizendo, do Kanban, tem uma primeira lista, que é uma listona, é uma grande lista. Então, essa grande lista são coisas que ainda vão para algum destino. Eu não sei ainda que destino que eu vou dar. Pode ser que eu dê o destino da lista verde, ou da lista rosa, ou da lista vermelha, ou da lista amarela, não sei. É algum destino que eu vou dar. Mas ela fica ali alimentada na primeira grande lista, que é a lista que tem tudo, tem o bolo todo para depois ir para outras listas. Curtiram a ideia? E aproveitando, né, tô olhando aqui minha cola das ideias que eu quero dar para vocês, aproveitando essa ideia aqui dos quadros, então vamos lá. Um aplicativo top, né, eu tenho usado, aprendi a usar, não tem muito tempo, recentemente até eu diria, mas eu achei excelente esse app, é o Trello, tá? Trello, com 2 L's. O Trello, gente, ele foi feito justamente para atender o modelo do Kanban, tá? Janaíne entrando, Elisabel, Erli, bem-vindos, muito bem, cá estamos nós. Hoje nós estamos falando de gestão de tempo e de melhorar a produtividade, tá? Esse é o tema dessa nossa live de hoje.
Então, o Trello, ele vai seguir justamente essa lógica. Você cria uma primeira lista e o bacana é que dentro do Trello, das listas que você criou, você pode importar isso direto para uma agenda. Você pode chamar pessoas para participar com você. Então, eu tenho o Trello com algumas pessoas da minha equipe em parceria nos projetos. Então, as minhas secretárias, por exemplo, elas participam de alguns projetos dentro do Trello. Ela entra, né? Então, ela não com o e-mail pessoal dela, né? Mas com o e-mail institucional dela. Então, quando eu marco tal atividade, então, por exemplo, eu quero que segunda-feira seja feito isso e isso, né? Que a Fernanda faça isso e isso para mim, por exemplo. Então, eu vou já no Trello